Muito bem. Oi, estão me ouvindo bem? Boa noite. Olha, se tem uma coisa que o professor detesta é o boa noite xoxo. Vocês podem bem mais do que isso. Boa noite? Eu sabia que vocês podiam mais do que isso. Olha, já trocaram. Eu tinha até preparado aqui uma introdução breve, mas não contava, é claro. Aliás, eu já devia contar com a eficiência da Japa, né? Que já trocou e já fez trocamos de computador aqui para poder colocar isso aqui na tela. Mas me chamou muito a atenção no início a conversa do Gustavo, né? Do Gustavo Schifino, que falou sobre gerações e que mostrou para vocês que nós realmente não conhecemos muitos ídolos dessa nova geração, e me ocorreu de contar para vocês uma história só para que vocês reflitam a respeito do que significa ser professor e talvez mais ainda ser professor de matemática. Nós somos prisioneiros do nosso próprio cérebro. É uma coisa terrível o que acontece com o professor de matemática. A gente está sempre fazendo conta, mesmo quando a gente não quer. É uma coisa maluca. E esse episódio aconteceu ontem pela manhã, então ele é inédito, fresquinho, eu faço questão de compartilhar com vocês, né? Fabrício Ramos fez questão de comprar para mim a passagem que saía de Porto Alegre às 5h56 da manhã. É o melhor voo, né? Para quem vem de Porto Alegre, 5h56 da manhã. Acordei às 4h30, 5h15, eis que chego na fila do check-in, já meio atrasado, né? As pessoas embarcando e duas pessoas à minha frente eu reconheço alguém. Estava duas pessoas à minha frente fazendo check-in com a sua namorada, o Whindersson Nunes. Quem aqui nunca ouviu falar no Whindersson Nunes? Levanta a mão, por gentileza. Levanta, bastante, né? O Whindersson Nunes, desde o início dessa semana, é o maior canal brasileiro do YouTube. Ele tem 12.700.000 inscritos. Ultrapassou em quase 100 mil inscritos ao longo dessa semana o Porta dos Fundos. E o curioso é que o Whindersson faz vídeos com uma GoPro. Primeira pessoa, filmando a cara dele. Normalmente ele sem camisa, fazendo um monte de papagaiada dentro de um quarto de hotel. É um negócio maluco, porque a gente fica com aquele pensamento do Davi contra o Golias, né? O Whindersson faz vídeos que nós poderíamos fazer. O Porta dos Fundos, com as suas superproduções e tudo mais. Já não é bem assim, a gente sabe, né? Só que aquilo, no meu cérebro de professor de matemática, disparou um processo muito aflitivo. Eu comecei a pensar, acabou de aumentar a probabilidade desse avião cair. Né? Tipo, o momento em que ele sozinho consegue uma conquista tão grande, isso alarma a gente fica preocupado. E eu fiquei realmente alarmado. E, mais uma vez, dentro do avião, ele sentou duas fileiras à frente da minha poltrona, e eu comecei a ficar preocupado com aquilo. O avião começou a taxiar, embicou na pista do aeroporto Salgado Filho, e ao invés de acelerar, voltou para o portão. Eu pensei, nasci de novo. Foi o que eu pensei na mesma hora. Nasci de novo. E, de fato, aquele voo foi cancelado. A gente ficou quase uma hora dentro do avião. Já eram 7 da manhã, viu, Fabrício? Mas eu estava lá desde às 6. Né? Já eram 7 da manhã, e as pessoas, claro, com compromissos aqui em São Paulo, e eu aliviado por ainda estar vivo, né? Peguei um voo de volta por volta de 10 da manhã, cheguei aqui 11h30, e é interessante o que aconteceu, porque quando eu desembarquei e saí no terminal ali de desembarque, estava prestes a atravessar a rua, na frente do aeroporto de Congonhas, eu olhei para o meu lado e estava o Fábio Porchat. Aí abriu o sinal para pedestre, ele atravessou, eu não. Eu digo, se for atropelado, né, vai ser atropelado sozinho. A gente é prisioneiro dessas coisas. Eu quero trazer para vocês aqui um olhar sobre a nossa palavra-chave, a palavra-chave dessa minha breve explanação. A palavra-chave é inovação. Tá? Quando a gente estuda isso aqui no design, especificamente, a gente entende a inovação como uma palavra-problema. Todo mundo quer ser inovador, todo mundo quer realizar inovações na sua vida particular, na sua vida profissional, em todas as esferas, mas muito pouca gente sabe o que é isso, o que é inovação. E muito pouca gente sabe também, se vocês pararem para pensar, com certeza, com absoluta convicção, identificar que está diante de uma grande inovação. Especialmente se ela ainda é incipiente, se ela é recente. Fato é que a nossa vida é permeada por elas. Hoje em dia, enfim, desde transporte aéreo, que move a gente de um lugar para o outro de maneira fantástica, medicamentos são criados, e esses dispositivos magníficos que nos tornaram reféns, todos eles representam inovações, cada uma à sua maneira, mas inovações que tiveram grande impacto nas nossas vidas. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida. Mas é claro que palestra de professor de matemática não pode deixar de ter algumas expressões como essa. Vocês ainda lembram do que é aquele símbolo ali que está separando o IT do IN?
Todo mundo chuta contém. Está contido, desculpa. O contém é o ser virado para o outro lado, né? Todo mundo erra isso aí, teoria dos conjuntos na quinta série. Eu faço questão de frisar isso aqui para vocês, para que fique bem claro definitivamente que toda inovação tecnológica está contida num conjunto de coisas que nós chamamos de inovação. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda inovação, para se caracterizar, precisa ser tecnológica, em especial eletrônica, se vocês forem parar para pensar. E é por isso que, nesse momento, eu convido vocês a, por alguns instantes, pensarem na sala de aula que vocês frequentaram na primeira série do ensino fundamental, que no tempo de vocês, assim como no meu, se chamava primeiro grau. Vocês lembram? Vocês lembram das classes, das cadeiras? Vocês lembram da configuração, assim, onde a janela, os trabalhinhos colados na parede, lembra? O estrado, a mesa do professor, na verdade, na época, devia ser uma tia, né? Vocês lembram do nome da tia? A tia da primeira série, normalmente a gente lembra. Da segunda, não, tadinha, né? Quem mandou trabalhar na segunda. Né? Mas da primeira, a gente sempre lembra. A minha era a tia Amélia, né? E mais tarde, a tia Amélia ela foi na minha cerimônia de formatura de graduação, inclusive, foi um momento bacana. A imagem mental que vocês têm agora, da sala de aula que vocês frequentaram, muito provavelmente não é muito diferente dessa aí, né? Essa sala de aula é de uma escola em Boston, no final do século XIX. E essa sala de aula reflete, para a época, 3 inovações muito surpreendentes. Muito surpreendentes. A primeira delas, o uso de tecnologia. Hoje em dia, os alunos têm um iPad. Nesse iPad tem um globo, né? Tem um mapa mundi, tem o Google Maps, o Google Earth, alguma coisa do gênero. Esses alunos estão todos estudando com uma tecnologia, ainda que analógica, uma tecnologia educacional. Em segundo lugar, nessa sala de aula, há meninos e meninas misturados, que era uma inovação tremenda para aquela época. E em terceiro lugar, se vocês procurarem bem, vocês vão ver que nessa sala de aula há 2 alunos negros. Curiosamente, um menino e uma menina, misturados com a maioria, é claro, de alunos brancos na época. 3 inovações, né? Boston, uma cidade reconhecida pelo seu potencial inovador, inclusive até hoje. Mas o curioso é vocês também observarem o quão parecida é a topologia dessa sala de aula com a imagem mental da sala que vocês frequentaram, quase 100 anos depois. Porque a inovação, normalmente, quando ela acontece dentro da educação, ela é caracterizada como conservadora. Agora, junta essas 2 palavras. Inovação, conservadora. Só a educação consegue isso. A gente faz realizar inovações, ou seja, mudar as mídias, mudar os meios que a gente usa para apresentar conteúdo para os alunos e para tentar fazer com que eles tenham retenção e uma aprendizagem melhor, mas a gente continua propondo a eles o aprendizado rigorosamente da mesma forma. Muda o canal, mas não muda a maneira em que a gente vem incorporando as coisas. Sob o ponto de vista das organizações, eu fiz questão de trazer essa perspectiva para vocês, porque eu sei que muitos aqui representam empresas, e já sei, inclusive, né, com base na pesquisa que o meu xará Guga fez no início, que alguns se dedicam ao marketing, outros se dedicam a RH. Sob a perspectiva organizacional, uma inovação, para se caracterizar, ela precisa de 3 componentes. 3 componentes. O primeiro componente tem que ter uma novidade. Se não tiver novidade, não é uma inovação. Se ficar só na novidade, é uma invenção, mas não é uma inovação. A inovação, para ficar caracterizada sob a perspectiva organizacional, ela tem sempre que vir acompanhada de uma proposta de valor. Se não tiver proposta de valor, se for simplesmente uma novidade, que não der, né, não tiver nenhum valor incorporado, a gente não consegue, sob o ponto de vista organizacional, eu insisto, representar essa, ou caracterizar essa inovação. E, finalmente, tem que dar resultado. E esse resultado, muito importante, ele tem que ser medido. Muito importante. Muitas vezes, os resultados das nossas inovações, eles envolvem variáveis quantitativas, mas outras vezes envolvem variáveis qualitativas. Vocês concordam? Tipo, bem-estar do meu cliente, se o meu cliente está mais feliz, se a minha equipe de trabalho está se sentindo mais motivada. Como medir isso? Porque é só por intermédio de mensurações que a gente consegue, de fato, mostrar que o resultado, a proposta de valor daquela inovação, se caracterizou ou se concretizou por intermédio de um bom resultado. Recentemente, depois de velho, eu resolvi fazer um mestrado. Passei quase 20 anos afastado da academia e resolvi fazer um mestrado em design.
Claro que os meus amigos não me perdoaram, começaram a perguntar se era design de sobrancelha ou se era design de interiores, né? E eu tive que explicar para eles que não. A perspectiva sistêmica, estratégica do design, tentar levar o pensamento normalmente associado ao design para outras áreas do conhecimento. E aqui eu fui apresentado por uma perspectiva de inovação que me chamou muito a atenção. O design separa as inovações em duas esferas. Uma esfera da inovação incremental, que todos vocês já testemunharam quando trocaram de celular por outro da mesma marca com um modelo mais novo. É o iPhone 3, que virou iPhone 4, que virou iPhone 5, que virou iPhone 6 e agora, desde 2 semanas atrás, virou iPhone 7. É o Samsung Galaxy 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Qual é a diferença de um aparelho desses para o outro? Além do número, tem diferenças. Mas tem performance, né, mais rápido, tem mais memória, eventualmente, para guardar mais vídeos, mais fotos, tem um processador mais veloz, tem uma conexão à internet um pouco mais rápida, tem uma resolução melhor na câmera, tem uma câmera frontal, às vezes 2, agora, como vocês viram na semana passada. Quer dizer, a gente melhora incrementalmente certos atributos daquele objeto. Mas a essência daquilo que o objeto faz não muda. Porque essa mudança de essência só se caracteriza quando a gente consegue colocar em prática a inovação radical. E a inovação radical é aquela que, quando incide sobre os produtos, sobre os serviços, sobre as experiências, se traduz em uma mudança de significado desse produto, desse serviço, dessa experiência para nós. E isso não acontece toda hora. E digo mais para vocês, isso não acontece a menos que a gente mude a nossa perspectiva. Uma característica, uma maneira de caracterizar muito interessante essa diferença entre as duas, me faz voltar para quando o falecido Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone. Esse vídeo está no YouTube, eu acho que é obrigatório para vocês assistirem. Quando ele apresenta o primeiro iPhone. Ninguém sabia o que a Apple estava prestes a apresentar. E ele começa a falar, lá pelas tantas, que ele vai apresentar um produto que é, ao mesmo tempo, um telefone celular, um computador e um tocador de MP3. Vocês lembram? Tocador de MP3? Né? Uns pendrives enormes assim, né? Era muito famoso, muito popular aquilo naquela época. Lá pelas tantas, o Steve Jobs tira do bolso o primeiro iPhone. Qual é a reação do público? Imediata. Cadê o teclado? Essa foi a questão imediata. Começou a dominar todos os blogs. Apple fracassa. Acaba de lançar um telefone, sem teclado. Por quê? Porque todo mundo estava esperando um teclado melhor. O melhor teclado do mundo será o teclado do iPhone. Será o teclado do celular da Apple, porque naquela época fazia muito sucesso o teclado dos Blackberries. Quem tinha um Blackberry, meu Deus, né? Ele tem a Ferrari dos telefones, era uma coisa maluca, consegue mandar e-mails e instantaneamente a pessoa não saía de cima daquele tecladinho. Hoje em dia, quem usa celular com um teclado, normalmente omite, né? Normalmente não, né? Usa escondido, usa no banheiro, né? Alguma coisa do gênero. Vocês vejam. E se vocês pararem para pensar hoje, qual é a coisa que vocês fazem com menor frequência com o telefone celular de vocês? A gente está chegando num ponto em que receber uma ligação revela assim, um alto grau de intimidade ou a falta de noção da pessoa que está nos ligando. Não é assim? Tipo, por que esse louco está me ligando? Por que não me manda uma mensagem? Por que não me manda um e-mail? Porque a coisa que a gente menos faz... Isso só aconteceu porque algum maluco um dia decidiu que iria mudar o significado do telefone celular para as pessoas. A partir do momento que aquele telefone foi apresentado, houve uma mudança flagrante e definitiva no sentido que as pessoas atribuem àquele objeto. Dá para entender? E para pensar nisso, só se a gente radicaliza na inovação. A pergunta certa não é como melhoraremos o teclado, a pergunta certa é: será que um celular precisa ter teclado? Falando de um aspecto bem específico que eu imagino que interesse a todos vocês de uma maneira ou de outra, só para tentar segmentar e, de novo, alinhado com o meu xará Guga, que falou a respeito disso aqui no início. Muita gente, muitos de nós, né, que fomos educados aí na década de 80, década de 90, acreditamos ou fomos orientados, induzidos a acreditar que o marketing que funciona é o marketing de massa. Quanto mais gente ouvir a nossa mensagem, mais clientes nós teremos, porque a faixa de pessoas que se interessa pelo nosso produto, pelo nosso serviço, continua sempre a mesma. E é por isso que se justifica da gente comprar espaço na TV, no rádio, no jornal, comprar, enfim, revistas de alta circulação e tudo mais.
as coisas estão mudando. E mudando muito rápido. Hoje em dia tem muita gente, sem praticamente nenhum dinheiro, se dando muito bem nesse mundo do marketing por intermédio de 3 componentes. Primeiro componente, conexão. As pessoas estão conectadas diretamente umas às outras, não precisam mais de intermediários para propagar a sua mensagem. Em segundo lugar, permissão. As pessoas conectadas umas às outras, elas começam a mostrar descobertas umas para as outras. Quem nunca marcou um amigo numa publicação, né? Quando descobriu uma página, quando descobriu um post legal, quando descobriu um determinado website, e indicou. Quando isso acontece e a pessoa descobre, ela concede àquela empresa permissão para que a empresa lhe mantenha informada. E essa permissão pode acontecer de maneira tão simples quanto um clique num like, um clique num gostei, curti, quanto de uma maneira muito mais ousada e ambiciosa por intermédio da captura do e-mail, do telefone, para que a pessoa receba newsletters. Meu Deus, isso é a síntese do objetivo final de quem trabalha com permissão, receber dados espontaneamente daquela pessoa. Mas essa permissão só se sustenta se houver confiança. A pessoa que cedeu permissão para uma empresa quer que a empresa não traia a sua confiança. Se eu curti, por exemplo, uma página sobre suplementos alimentares, enfim, né, sou um fisiculturista e curti uma página sobre suplementos alimentares, eu não vou querer, eventualmente, receber informações sobre pneu de carro ou alguma coisa do gênero. Esse tipo de coisa tão simples pode fazer com que haja uma ruptura na confiança. A ruptura na confiança elimina a permissão, e no momento que a permissão é eliminada, se a pessoa estiver realmente raivosa, ela ainda vai usar a conexão para falar mal da empresa que fez isso. E, consequentemente, a gente tem um efeito cascata tremendamente nocivo de trás para frente. Na verdade, propagação vertical, que é o que acontecia antigamente, quando a gente colocava megafones enormes, suspensos, e tentava falar mais alto do que todo mundo, foi substituída pela propagação horizontal das informações. As pessoas conectadas umas com as outras levam a mensagem adiante. E isso se traduz em uma mudança de paradigma muito severa para quem trabalhou com marketing nos últimos anos. A questão não é mais de orçamento, a questão envolve 3 componentes. O primeiro componente, criatividade. Não é necessário ter dom, não é necessário ter talento. As ferramentas são exatamente as mesmas para todo mundo. O botão de upload em que nós clicamos no YouTube é o mesmo em que o Whindersson e o Porta dos Fundos clicam. Exatamente o mesmo. E essas ferramentas estão todas disponíveis gratuitamente para todos nós. Fazer nada com elas é inadmissível, se vocês forem parar para pensar. Em segundo lugar, generosidade. As empresas contemporâneas, em sintonia com o seu tempo, não guardam segredos. Elas compartilham aquilo que elas sabem a respeito do seu mercado. Porque elas sabem que, ao se tornarem generosas e fazerem isso com persistência, sistematicamente, elas serão recompensadas com reputação, com influência, com reconhecimento. E é super importante que a gente leve isso em consideração, porque é justamente isso que está fazendo com que tanta gente boa surja, de repente, entre aspas, do nada, sem praticamente nenhum capital para investir, e tenha resultados fantásticos, sensacionais, muito melhores do que os resultados alcançados aí pelos gigantes do marketing que ficam insistindo em tentar descobrir a fórmula do vídeo viral. Isso não existe. Isso não existe. Então, para encerrar a minha intervenção, eu queria fazer essa síntese. Inovar, na minha perspectiva, é construir novos sentidos. Mas para que vocês sejam bem-sucedidos nisso, é fundamental que vocês entendam que a inovação radical não se ocupa de melhorar o que já existe. E para que a gente consiga, então, incorporar essa mentalidade radicalmente inovadora, a gente precisa começar a se preocupar com o entorno dos problemas, com o entorno dos produtos, dos serviços e das experiências que a gente oferece. Eu espero honestamente que ao final desse evento tenha feito bastante sentido para vocês terem vindo até aqui. Tá bom? Muito obrigado.